Ok. Mais uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Primeiro recado do dia sobre a água fluidificada. Quem ainda não pegou um copo com água, dá tempo de correr até a cozinha e pegar um copo. Pode ser copo, pode ser uma garrafinha, uma jarra. O importante é que seja água. Se tiver mais de uma pessoa aqui na tela, que seja mais de um copo, um para cada um. Se for uma jarra, a jarra serve para todos. No final da leitura, a água ficará fluidificada. Segundo recado é sobre a conexão de internet. Se por um acaso cair a conexão, insiste, acessa de novo. O nosso time da recepção está atento e puxa todo mundo para a sala. Então não tenha receio. Ah, mas eu já caí 15 vezes, eu vou incomodar. Não é incômodo algum. Pode cair 15, 16, 30 vezes, não importa, insiste. Só que se mesmo assim tudo der errado e não conseguir conectar, então se liga em pensamento, que aí você recebe o passe. Mas a gente sabe que o pensamento voa, né? Então não adianta, o ideal mesmo é conectar, tá? Porque o pensamento vai embora, a gente sabe como funciona, tá bom? Outro assunto, né? Sentiram, o pessoal comentou, sentia falta e tal. Infelizmente coincidiu alguns compromissos no sábado, mas o time aqui do Novo Horizonte é fantástico, toca tudo, não precisa da minha presença, então fiquem tranquilos que está todo mundo em boas mãos sempre, tá? É só pela brincadeira e diversão. E eu senti muito falta de vocês também. É muito interessante. Esse boa noite é muito gostoso. Também dá ânimo para mim, não é só para vocês, não. É interessante isso. É bom. Bom, está acabando o ano, Natal está batendo na porta, o Ano Novo também. Então, já queria falar o que a gente tem programado para o ano que vem aqui no Novo Horizonte. Então, teremos uma turma de escola de aprendizes do Evangelho, começando em fevereiro. Será todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui, horário do Brasil. Né? Começa sempre como um curso básico, né? Preparatório, para depois ter a escola de aprendizes do Evangelho. O que é a escola de aprendiz do Evangelho? É uma escola do coração, né? É escola, mas não porque assim, tem prova, tem. Não. É uma escola porque ela segue uma metodologia para a gente se conhecer. Tá? Por isso que é uma escola, nesse sentido. Mas não é uma escola com prova, com estudo. Ivonei, faz tanto tempo que eu saí da escola, não quero estudar de novo. Não, fique tranquilo. Não é nesse sentido de escola. É um sentido de escola para dentro. Outra novidade. Uma nova turma da Mocidade Espírita será aos sábados, às 10h30. Tá? Então, jovens de 14 a 18 anos que estão ali parados dentro do quarto, jogando videogame, que não saem do videogame, estão convidados todos a assistir com a turma. Mas eu não sei se eu quero ir. Falei, olha, eu já vou avisar de antemão. Já tem 10 alunos inscritos nessa turminha de mocidade. Turminha não é porque turminha é pejorativo, é um turminha, né, carinhoso, tá? Então, se tem receio de que vou ficar sozinho, só eu e o dirigente, não tenha receio, tá? Está aberto. Vai ter mais jovens, e é jovens que eu diria do mundo inteiro, tá? Então, isso é legal também para conversar com jovens do mundo inteiro. Indiquem para seus filhos, sobrinhos, netos. Vai começar em fevereiro também, fevereiro cheio de novidades. Né? Meu filho já está animado, muito legal, Karina, muito gostoso. E também já começou, mas a gente agora, ano que vem, a gente vai dar mais força para o Evangelho no Instagram, o Evangelho online, né? Agora a gente está com mais um dia, as quintas-feiras, né? Também vai estar acontecendo, tá? E tem mais novidades que a gente vai falando ao longo do ano. Então, só para já dar uma palhinha do que a gente está preparando para o ano que vem de novidades, de coisas que vão começar. Gente, falei demais, não quero roubar espaço agora da Adriana, nossa amiga. Então vamos envolvendo a Adriana com nossas vibrações amorosas, que ela possa transmitir a preleção da noite de hoje muito inspirada.
Adri, está com você, amiga. Obrigada, Valnei. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um tema que é muito importante para todos nós, né? Todos os temas são, mas esse acho que vai auxiliar bem a gente aqui nesse final de ano, né? Mas antes da gente começar a preleção, vamos fazer a nossa preparação. Então, quem se sentir à vontade, feche os olhos, vamos respirar fundo. Vamos sentir o abraço fraterno do nosso anjo guardião, esse amigo inseparável, e vamos agradecendo a eles por estarem sempre ao nosso lado, nos guiando, protegendo, iluminando os nossos caminhos. Vamos cumprimentando Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto azul, de amor, de fé, que dulcifique os nossos sentimentos e os nossos corações, e nos leve até o nosso Mestre Jesus, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. E assim, diante do nosso Mestre Jesus, nos ajoelhamos em espírito aos seus pés e te agradecemos, Mestre, pelo seu evangelho de luz, pelos seus ensinamentos. E pedimos, Mestre, que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, podemos abrir os nossos olhos. Vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei para nos ajudar. Estão vendo tudo? Sim, perfeito. Tá perfeito? Então tá bom. Então vamos lá. Ah, aceitação é conformismo, né? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre força interior e transformação. Vamos lá. Impulso natural à resistência. A primeira coisa que quando acontece algo com a gente, o primeiro impulso é a gente resistir, né? Quando acontece, por exemplo, aqui perdas materiais e afetivas, dificuldades financeiras, doenças e sofrimentos físicos, humilhação e traições, né? Primeira coisa, a gente resiste. Não, isso não está acontecendo comigo. Não é possível, né? Eu sou uma pessoa tão boa, como que isso vai acontecer comigo? Então, o primeiro realmente impulso nosso é resistir. Eu até coloquei uma figurinha ali dos peixinhos, né? Um pulando para o outro lado, por quê? Né? A gente muitas vezes resiste tanto a refletir sobre o que está acontecendo com a gente, e a gente acaba ficando ali naquele meio, naqueles problemas ali, e não sai. E cada vez o problema vai aumentando mais, né? Então, é importante a gente saber, né, que é um processo natural do ser humano esse, dessa resistência, né? Mas hoje a gente já sabe, né, a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento e saber que a gente consegue enfrentar essas circunstâncias, né? Muitas delas não são planejadas, né? Então, acaba pegando a gente de surpresa. Então, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, vamos entender isso. A resistência, né, a essas dificuldades, a esses problemas, é natural, faz parte.
Mas como nós vamos já aprendendo, vamos entendendo, a nossa fé vai sempre aumentando a cada dia, a gente tem que entender que isso surge não é para nos punir, né? Não é para nos afrontar, sim para nos fazer crescer, né? Então, olha, o problema da resistência, olha só o que ela traz para a gente, né? Ela nos mantém presos aos problemas. A gente fica ali encolhido, a gente não quer saber de mais nada, a gente só quer ficar num cantinho e falar, olha, eu não quero saber de mais nada na minha vida, né? Eu quero ficar aqui. Ela perpetua a situação difícil. Então, quanto mais a gente se encolhe, quanto mais a gente fica eh, focado naquele problema, né, mais a situação dificulta, né, torna tudo mais pesado e complicado. Parece que a gente está carregando realmente ali, como mostra na figura, uma pedra enorme. Né? A gente se sente cansado, a gente se sente, sabe, fala, puxa vida, eu faço tudo, né, para sair dessas situações, e essas situações aparecem na minha vida. Então a gente vai se culpando e a gente vai ficando triste, revoltado com essas situações que fazem o que com a gente, né? Só nos põe para baixo, né? Então a resistência, olha, hoje a gente consegue ver que ela, né, foi importante vamos dizer assim, no início das nossas encarnações, quando a gente era mais primitivo e a gente precisava sobreviver realmente, né? Então a resistência ajudou muito. Mas agora que nós já raciocinamos mais, né? Que nós já pensamos de forma melhor, já conseguimos respirar, a gente vê que a resistência, ela mais nos atrapalha. Então a gente tem que seguir, né? E pensar, olha, quais as consequências da não aceitação? Olha o que realmente a não aceitação nos traz. O estado emocional nosso, olha como ele fica, né? A gente sente muita amargura, muita insatisfação, desespero, né? A nossa capacidade cognitiva, olha, os padrões mentais impedem de enxergar. Por quê? A gente, como vê ali na figura, a gente abaixa a cabeça, fecha os olhos, a gente se desespera de uma forma que a gente não consegue ver mais nada. Pode alguém chegar e falar, olha, vai ficar tudo bem, vai sair dessa situação, mas a gente não consegue enxergar, né? Porque a gente está tão dentro daquele problema, a gente está tão revoltado, está tão angustiado que não consegue ver mais nada ali na frente, né? E aí o resultado é o quê? Cria mais dificuldades, né? Tem até um exemplo, às vezes a gente brinca, né? A gente fala assim, nossa, é, hoje, né, assim, queimou o chuveiro, acabou o gás, caiu alguma coisa, né? A gente brinca assim, porque parece que vem tudo um atrás do outro, né? E é exatamente isso que acontece. Então, quando a gente fica nessa resistência, a gente não quer enxergar, a gente não quer tentar entender o que está acontecendo com a gente, as dificuldades elas vão cada vez aumentando mais. E aí dá a sensação para a gente que fala assim, puxa vida, já não basta isso que aconteceu, ainda tem mais isso acontecendo, né? E aí a situação vai cada vez piorando, né? Mas aí a gente pode pensar assim, ah, mas aceitação não é fraqueza, né? Eu aceitar todos esses problemas é uma fraqueza minha, eu não tenho que resistir, eu não tenho que ir à luta, né? Aceitação não é isso, né? Não é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de força interior acompanhado de sabedoria e humildade. É aquilo que eu falei lá naquelas épocas das nossas primeiras encarnações, quando a gente precisava sobreviver, né? Aí sim, a resistência ela era muito necessária. Mas hoje nós vivemos um momento em que a gente busca colocar o amor que a gente tem dentro da gente para fora, né? Colocar esse amor aqui, que está guardadinho aqui para fora. Então, a resistência ela já não é mais tão necessária, e sim a aceitação, tá? Então, olha, características da aceitação. Ela é lúcida e otimista, né? Por quê, né? A gente consegue enxergar as coisas.
Mesmo que a situação não esteja bem agora, eu falo para mim mesmo, não, ela não está bem agora, mas vai melhorar, né? E não é só comigo, né? É com o mundo inteiro. Tem muita gente passando por problemas iguais, às vezes o meu, e às vezes até maiores que o meu, né? Ela é acompanhada de serenidade e fé, né? Então, a gente trata as coisas, as situações com mais serenidade, com fé, sabendo que tudo vai se resolver. A gente não se desespera, né? Fica ali sereno, com fé, sabendo que vai passar. É um exercício de força interior, então a gente não pode deixar de praticar esse exercício, é como fazer atividade física, né? A gente precisa estar sempre exercitando esse otimismo, essa serenidade, essa fé. A gente tem que estar sempre ali alimentando para que, porque assim, os problemas não vão deixar de chegar, né? Os problemas vão continuar aparecendo, não tem jeito. Mesmo falando assim, puxa vida, eu sou espírita, né? Eu participo da assistência espiritual todo sábado, 7 horas da noite, eu estou ali religiosamente. Mesmo assim, os problemas vão aparecer, não tem jeito, né? Porque a gente está num mundo de provas e expiações. Então, é normal a gente ter os problemas. Nós estamos aprendendo a lidar com essas situações. Então, essas situações, elas nos transformam profundamente. Porque quando a gente passa por um trabalho, alguma dificuldade que nos faz refletir, nos faz sair da zona de conforto, né? A gente muda profundamente, né? Algo dentro de nós nos diz: eu não sou só isso aqui que eu estou achando que eu sou muito mais, né? Então, olha, a lei universal, ela existe em situações na vida que não estão sob nosso controle, né? Então, muitas vezes a gente acha que, meu Deus, isso está acontecendo comigo, por que será? Né? E nós já vimos em várias preleções aqui que nós trazemos, né, situações de vidas passadas que a gente precisa resolver, que nós não resolvemos lá nas outras vidas, e Deus está dando a oportunidade da gente resolver agora, né? Então, a vida ela é regida pela lei de ação e reação, né? Então, o que a gente fez, né, vai voltar para a gente. Se eu só pratico o bem, né, então o bem vai vir para mim. Mas se algum dia eu não pratiquei o bem, eu fiz algo que não foi legal, não digo errado, porque todos nós estamos no momento que a gente precisa estar aprendendo, é, se melhorando, né? Então, se a gente fez alguma coisa que não estava certo naquele momento, a gente vai ter condições de reparar esse erro agora. É somente isso, né? Não é um castigo, não é uma punição. É o quê? Uma oportunidade da gente fazer o bem para aquela pessoa que talvez a gente não fez o bem, né? Que às vezes a gente não entendeu aquela situação e não conseguimos fazer o bem, tá? Então, nós precisamos aceitar o que não podemos mudar, né? Então, assim, se Deus está me mandando uma situação, né? Falou, olha, você precisa passar por isso, né? É mais fácil a gente aceitar do que resistir, né? E isso não é desistir, falar, não, né? Eu vou desistir, então, qualquer problema que vier para mim, eu vou aceitar, vou desistir. Não é isso, né? É você entender o que ela está te mostrando, né? Essa situação. Algum aprendizado tem aí. Quantas vezes nós já caímos nessa vida, né? Desde criança aí, como ali caindo da bicicleta, caindo de, né? Quantas vezes nós caímos e nos levantamos? E é isso que Deus espera realmente que nós façamos, né? Que a gente entenda os problemas que eles vêm, que eles atrapalham entre aspas, né? Alguma situação que faz a gente o quê? Epa, por que que isso está acontecendo comigo, né? Então, para a gente refletir, para a gente crescer sempre, né? A lei universal, ela nos faz crescer. Agora, o poder da aceitação, né? Quando a gente aceita, né? É de imediato, né? De imediato apagam-se as ilusões criadas por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente fica naquela ilusão, né?
Ah, não, né? É assim, é isso mesmo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não é isso que às vezes a gente precisa fazer, a gente precisa refletir em nós, né? Em nós, dentro. Por que que eu estou passando por essa situação? Né? O que está acontecendo? Eu estou me ressentindo muito, eu estou ficando com muita raiva, eu estou ficando muito mal-humorada. O que está acontecendo? Aí é mudar essa situação. E quando a gente tem aceitação, é de imediato, é nítido. Não só nós vemos isso, como quem está próximo de nós vê a nossa mudança, né? Ver que a gente melhorou, né? Que a gente tá, por exemplo, né? A gente fala assim, nossa, mas você já fez isso, já resolveu tal situação? Por quê? Né? Quando a gente aceita, você está conseguindo enxergar as situações, não só o problema, como as soluções também. Então a gente consegue resolver com mais calma, com mais tranquilidade, e a gente expande a nossa consciência. O que que é expandir a nossa consciência, né? É a gente realmente ver o todo, porque muitas vezes a gente só consegue ver aquele pedacinho. Se eu estou com raiva, aquele problema me trouxe, eu só consigo focar naquilo. E quando a gente tem aceitação, né? Eu estou falando da forma genuína da aceitação, né? De entendimento, de reflexão, né? A nossa mente realmente se expande e a gente consegue entender, às vezes, até por que isso aconteceu com a gente, né? Por que que esse problema apareceu exatamente naquele momento, naquela hora, tá? Ah, aceitar é exercitar a fé, né? Disso a gente não tem dúvidas, né? Porque olha o que a gente reza quando aparece um problema, eu tenho certeza, isso eu faço muito, tenho certeza que cada um aí faz isso. Às vezes aparece alguma coisa e vamos lá rezar, né? Vamos ler uma parte do evangelho, vamos fazer o evangelho no lar, vamos colocar água para fluidificar, para ajudar. É isso mesmo que nós temos que fazer, né? É aquilo, isso está na nossa mão, a gente tem controle sobre isso. Isso a gente consegue fazer, então vamos fazer, né? Então, expandir a consciência é para encontrar respostas, soluções, alívio, né? Por que que muitas vezes nos é indicado aqui, como foi falado, água fluidificada, evangelho no lar, bons pensamentos, né? É exatamente isso, para a gente entrar nessa sintonia de tranquilidade, de alívio e ter uma aceitação melhor das situações, né? Manter uma atitude saudável diante da vida. Leitura, estudo, meditação, né? Muitas vezes, só uma respiração da gente sentar numa grama, né? Ou pisar na grama, estar em contato com a natureza, respirar profundamente, né? Isso já ajuda e muito. A nossa mente se expande, o nosso coração se aquece, né? Então fica tudo mais tranquilo, tudo mais harmonioso. Se a gente consegue unir a isso uma alimentação saudável, praticar exercício, nossa, aí nós estamos vivendo realmente da forma que Jesus veio trazer para a gente, que é ter uma vida saudável, né, uma mente saudável, tá bom? ah, a perspectiva espiritual, né? Então, olha, nós estamos nessa vida pela misericórdia de Deus, que nos concedeu uma nova oportunidade de renascimento, né? Então, nós não estamos aqui por acaso e nós estamos aqui, vamos dizer assim, para passear, né? Nesse mundo lindo e maravilhoso que Ele criou para a gente. Não estamos só a passeio, não. Nós estamos aqui, né, para evoluir, para crescer, né? E nós sabemos que todas as dores são transitórias. O Espiritismo, ele explica isso para a gente, né? Ele fala, olha, os momentos, nós temos muitos momentos, vários momentos difíceis, mas todos eles vão passar. Como também nós temos vários momentos alegres, né, felizes, e eles passam também, faz parte do nosso aprendizado, né? Então, o mecanismo da lei universal para crescimento é esse mesmo, a gente passar por todas essas dificuldades,
por todos esses momentos felizes, né, para nosso aprendizado. E não é à toa, porque às vezes quando a gente está em momento não tão feliz e tem aquele que está no momento feliz, né? Aquele lá, ele pode estar orando para a gente, né? E falando, puxa vida, eu estou aqui feliz, mas aquele meu amigo ali que não está, né? Vou fazer uma prece para que ele consiga superar essa dificuldade, que ele consiga passar por isso. E é isso que a gente precisa fazer, porque não tem nada errado se eu hoje não estou bem, mas o meu vizinho está bem, né? Aliás, se eu estou bem e ele não está, vamos fazer uma prece para ele superar essa dificuldade. E todos nós estamos encaminhando, né, em direção a Deus através do amor. Só o amor vai nos levar a Deus. E é isso que está aqui dentro de nós e que a gente precisa externar mais. O amor está muito guardadinho aqui dentro de nós ainda, né? A gente precisa colocar ele mais para fora, tá? Então, olha, uma conclusão, né? Aceitação, ela não é conformismo, é a libertação que nos permite crescer, transformar e encontrar a paz verdadeira. Busquemos as fontes profundas do amor e o amor nos dirá como nos comportar perante a vida, né? Então, olha, só o amor realmente vai fazer a gente entender o que nós realmente estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Só o amor vai, conseguir nos responder isso. E então, olha, mas teve uma pessoa aqui, né? Esse cara aí, ele teve aqui há 2.000 anos atrás e veio explicar isso pra gente, né? Mas a gente está aqui ainda, mais de 2.000 anos tentando entender. Mas não tem problema, nós vamos chegar lá. E ele trouxe pra gente o Consolador prometido, como ele prometeu, né? Que está em João 14, capítulo 14, versículos 16 e 26, e em João, no capítulo 16, 7 e 14, né? Onde ele fala, ó, vou enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiará a toda a verdade e ensinará, e lembrará seus ensinamentos, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, no Centro Novo Horizonte, fazendo exatamente isso, relembrando tudo que Jesus nos ensinou, né? Então, o Centro Novo Horizonte, como o Valnei já falou, né? Olha, quantas atividades nós temos aí na casa, né? E todas essas atividades na casa, elas podem fazer isso, nos ajudar nessa aceitação, né? Com certeza ela vai nos ajudar. Então, para todos nós que estamos aqui frequentando o Novo Horizonte, nós temos todos esses auxílios que estão aí na tela, olha, né? É só entrar no Centro Novo Horizonte e falar, puxa vida, né? Eu gostaria de, além da assistência, participar de mais alguma coisa. Olha quanta coisa o Novo Horizonte nos oferece, né? Então, tudo isso para nos ajudar, para nos auxiliar, tá bom? Nós estamos no caminho, né? Não vamos nos desviar, tá bom? Então, olha, como nós estamos no mês de dezembro, Natal a semana que vem, eu trouxe uma mensagem aqui para gente. Então, neste Natal, uma reflexão, né? Compreender a diferença entre aceitar e conformar-se é compreender a própria liberdade. Aceitação é reconhecer a realidade com clareza, sem negar ou sofrer com ela. É paz interior aliada à coragem de transformar o que nos prejudica. Conformismo é desistência silenciosa, é render-se à baixa autoestima, é negar nossa capacidade de agir. Neste Natal, que possamos aceitar nossas imperfeições e a dos outros com compaixão, rejeitar a acomodação que nos sufoca, agir com dignidade mesmo em tempos de pressão, e reconhecer que evoluir não é traição, é compromisso conosco mesmo. E que não nos esqueçamos do aniversariante Jesus, exemplo supremo de aceitação e ação transformadora pelo amor, né? Então eu desejo a todos um feliz Natal, né? Que possamos ter aí um Natal cheio de amor, de alegria e muita aceitação, tá bom? Então essa é a mensagem e vamos finalizar agora essa
preleção fazendo as nossas vibrações, tá bom? Então eu convido novamente quem se sentir à vontade, fechar os olhos, vamos encher o nosso coração de muita alegria, muito amor e vamos envolver todo o nosso planeta. Que esse amor, essa aceitação possa encher o coração de todos nós que estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. Vamos vibrar, né, por todos os países que ainda se encontram em guerras, conflitos, catástrofes naturais. Vamos vibrar por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, pelos doentes da alma também, né, que não estão doentes no corpo, mas da alma, que eles também recebam esse amor. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos, nossos locais de trabalho. E vamos deixar aqui no centro desta sala uma vibração muito amorosa, para que o plano maior possa levar aonde mais se fizer necessário. E agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, dizemos, Pai, que seja feita a sua vontade, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela atenção. Um abraço forte. Super obrigado, Adri. Nossa, cheio de reflexões, não foi só da aceitação, né? Mas foi de tudo. Muito, muito legal. Parabéns, valeu mesmo. Muito boa.